quinta-feira de carnaval. E assim a gente não pare as aulas, porque eu, nesse momento que vocês estarão vendo esse vídeo, estarei dando aula para outra turma. Bom, de qualquer forma, a gente se desvira, se redobra em 2, 3, para fazer, né? Faz aí fora do expediente, grava o vídeo para não deixar vocês na mão, né? Então, é o seguinte, galera, hoje a gente vai falar sobre infraestrutura de segurança de rede. Elementos muito importantes de como posicionar os equipamentos de segurança, como, por exemplo, o mais importante equipamento de segurança da rede, que é o firewall, né? Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Bom, nas arquiteturas de segurança, o design envolve principalmente o posicionamento do firewall. É onde as interfaces do dispositivo estão, né? Então, isso aqui é um item muito importante. Onde as interfaces do dispositivo estão. Vou colocar aqui em vermelho. E o que elas permitem ou negam. Entendeu? Então, em cada interface, você vai permitir um tráfego ou você vai negar um tráfego, certo? Com base na origem, no destino, no tipo do tráfego. Então, são várias formas que você tem para você definir essas regras de permitir ou de negar. Certo? Principalmente negar, certo? Bom, então, a gente tem 3 tipos de design de firewall. São 3 designs principais. Um é esse público-privado, que a gente está falando aqui, que tem a imagem aqui agora. Um é a rede pública, ou seja, a rede externa. Ela não é confiável. E a rede privada é a rede interna, é confiável. Então, essa rede interna é privada, confiável. No meio do caminho tem o firewall. Todas as conexões que vão para a rede interna passam por ele. Então, não se liguem nessa setinha aqui. Essa setinha é só para indicar que o tráfego que vem da rede pública não tem acesso. O tráfego que vem da rede interna para a rede pública tem acesso, que ele definiu regras permitindo que o HTTP saia, que o SMTP, o protocolo SMTP, né? Então, o tipo de tráfego SMTP, né, é permitido. O tipo de tráfego DNS é permitido para fora. O tipo de tráfego HTTP é permitido para fora. Então, e ele sai, e ele também vai ser permitido entrar de volta para a máquina que solicitou. Né? Mas ele de fora, um tráfego originado de fora, sem ser como resposta a uma solicitação daqui, então esse aqui solicitou. Né? Então o pacote sai, pode sair, ó, tem permissão. Quando ele voltar e bater o tráfego que foi solicitado, ele bate aqui e ele sabe que ele vai ter que voltar. Certo? Tem um outro tipo de design, então a gente falou do primeiro design, né? Falou primeiro, público-privado. O segundo é esse aqui, zona desmilitarizada, ou a famosa DMZ. Né? Então esse aqui é o próximo tipo de arquitetura de segurança mais comum. Bom, nesse design nós temos uma interface interna e uma interface externa, conectada a uma interface DMZ. Então, nós temos aqui 3 interfaces aqui, ó. Tem uma ligação aqui e outra ligação aqui no firewall. São 3 placas de rede que o nosso firewall vai usar. Uma interface vai para a internet, outra vai para a rede privada. Então, naquele outro desenho lá, só tinha 2 interfaces, né? Era como se não tivesse essa parte de cima aqui. Como se essa parte de cima aqui não existisse, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Isso aqui não existe. Né? Então, naquele outro desenho, era só essa aqui com essa aqui, né? Então, aí os engenheiros falaram, não, vamos inventar um jeito que a gente consiga falar com uma parte da internet, consiga falar com uma parte da nossa rede. Então, para isso, a gente vai ter que colocar mais uma interface de rede no nosso firewall e permitir umas regras específicas. Como é que seria isso? Bom, a gente vai colocar lá no nosso firewall
uma interface de rede que vai se conectar a apenas aqueles servidores que a gente quer que o público externo tenha acesso. Então, nesse momento, esses servidores seriam servidores web, ou servidor de e-mail, um servidor que você quer que a rede externa, ou algum profissional, funcionário que esteja em casa, ele acesse a rede interna. Né? Então, você quer que ele acesse e tal, ou então você tem uma página hospedada dentro da tua empresa mesmo. Né? Então, em vez de você contratar um provedor de internet de fora, você tem na sua própria empresa lá uma página web, num servidor aqui, digamos que esse aqui é um servidor web. Né? E aí, o que você vai fazer nesse caso? Você vai ter uma interface de rede no seu firewall, e ele vai, todo o acesso que chegar de fora para especificamente aquele servidor, ele vai passar pelo firewall, o firewall vai falar assim, você quer ir lá para aquele servidor? Beleza, você tem permissão para ir. Né? Só o tráfego HTTP, por exemplo, né? Então, é liberado. Você quer ir para minha rede privada interna? Não, aqui é negado, ó lá. Aí tem aqui um xizinho aqui falando aqui, ó, não. Eita ferro. Aí tá falando aqui, não, negado. Negado. Né? Bloqueado esse tráfego. Você não pode ir, ó, tá vendo? Tem um bloqueio aqui. Tem uma regra bloqueando aqui no firewall, uma regra bloqueando o acesso de fora para a minha rede privada. Né? Mas da rede privada tem uma regra liberando lá. Aqui, uma regrinha liberando. Né? Então, da rede privada, ele pode sair para a internet. Da rede privada, ele também pode ir para lá, para DMZ. Na rede interna, ela pode consultar aqui os servidores que estão aqui. Só que o que está aqui no servidor, aqui, ó, bloqueado o acesso, tá vendo? Não pode entrar. Né? Tá bloqueado aqui o acesso de quem vem da DMZ para cá. Né? E da DMZ pode entrar, e daí a DMZ pode sair para a internet, para o geral. Né? Então, está liberado aqui esse tráfego todinho aqui da DMZ para a internet. Então, esse aqui é o tipo de tráfego chamado DMZ, o tipo de arquitetura de desenho de rede chamado DMZ. Tem 3 interfaces de rede no mínimo. Né? Bom, pessoal, aí a próxima arquitetura, que é a última, é uma arquitetura muito comum também, é que você tem aqui, ó, políticas baseadas em zona, ou chamados ZPFs, né? Firewall Politic Zone, né? Então, elas usam o conceito de zonas para fornecer flexibilidade adicional. Uma zona é um grupo de uma ou mais interfaces que tem funções de recursos semelhantes. Então, você tem a DMZ, você tem a público, aí você tem várias redes privadas, né? Então, você tem aqui uma rede privada, aí ela está ligada a uma filial, né? Então, diretamente naquela porta ali do firewall, ela sai para uma nuvem local, para uma outra filial, ou dentro da própria empresa, né? Você pode chegar assim e falar assim, esse aqui é o departamento, ele não pode acessar o departamento da diretoria, a diretoria pode acessar os outros departamentos, mas dos outros departamentos não podem acessar a rede da diretoria, coisas assim, entendeu? Você pode dividir. Então, tudo depende de quantas pernas de firewall você tem, né? Se tem várias pernas, você pode colocar várias redes ali dentro, né, dividindo o tráfego. Né? E aí, um tráfego DMZ, né? Então, aqui, ó, eu falando de DMT, ó. Só quem sabe, sabe. Então, vamos falar sobre esse dispositivo de segurança que é o firewall. O firewall é um sistema, um grupo de sistemas que aplica uma política de controle de acesso. Então, o firewall ele só existe para isso aqui, pessoal. Somente para fazer políticas de controle de acesso. Entendeu? Então, são as chamadas que a gente vai ver daqui a pouco, ACLs, Access Control List. Né? Então, elas vão fazer esses controles de acesso. Na verdade, ele não passa. O pessoal fala, parede, um muro de fogo, que não sei. Não coloca essa visão na cabeça. Apesar do nome ser esse, uma visão boa para a gente ter isso, o que é um firewall? Firewall é um porteiro, cara crachá. Né? Então, ele vai olhar o seu crachá, ele vai falar assim, você é isso, você é aquilo. Beleza, você tem permissão de entrar,
mas só até ali, você não pode ir lá naquele outro departamento. Entendeu? Por quê? Porque no teu crachá está escrito quem é você e de onde você vem. Entendeu? Então o firewall ele faz isso, ele controla o acesso. É igual um porteiro faz, né? O porteiro, ele, quando você chega assim num prédio, né, você pergunta assim, eu gostaria de ir no apartamento 302, né? Aí o porteiro que vai lá e pergunta, ô, pessoal do 302, tem uma pessoa aqui, o Ricardo está querendo entrar. Aí a pessoa lá do 302 fala assim, o Ricardo, sim, nós estamos esperando ele pode entrar. Entendeu? Então é a mesma coisa, o Firewall faz exatamente isso também. Né? Bom, ele tem que ser resistente a um ataque de rede, as propriedades dele. Né? Ele tem que ser o único ponto de contato com a rede corporativa e a rede externa. Né? Então, um único ponto, não pode ter outros pontos de acesso. Né? Então, todo o tráfego passa através dele, então por isso ele tem que ter tem que ter um grande processador, ele tem que ter muita memória, ele tem que ter ele é um equipamento que tem uma robustez para processar todo esse tráfego, entendeu? E todo o tráfego vai passar pelos filtros das regras, né? Pelas regras de controle de acesso. Então, e ele tem que aplicar políticas de controle de acesso. Então, o Fire tem que fazer isso, né? Então, tem uma animação que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu... A animação está aqui. Não. Aqui. Aqui, pessoal, está aqui. Bom, então é isso aqui que o Firewall vai fazer. Olha lá. Ele vai permitir o tráfego de qualquer endereço externo para o servidor web. Então, é um servidor web interno da minha empresa? Ok. Está liberado para esse servidor. Esse parece uma geladeirinha, né? Está liberado para esse servidor o tráfego de acesso. Tem uma regra assim. Mas ele está negando todo o tráfego de entrada com o endereço de rede que corresponde a endereços internos. Então, se você quiser de fora do mundo acessar um endereço interno meu, é proibido. Certo? Vou desenhar aqui. Então, isso aqui é proibido. Olha lá. Permitir todo o tráfego no servidor de FTP. Então eu tenho um servidor de FTP, o tráfego externo que chegar aqui, ele vai permitir. Né? Eu criei uma regra permitindo acesso ao servidor de FTP, porque eu tenho funcionários que estão baixando arquivos lá. Mas aí eles vão ser mediante autenticação lá no servidor. Beleza, mas eles podem acessar. Ok. Mas eu estou negando todo o tráfego de entrada de endereços externos para o servidor. Olha, eu permito todo o tráfego para o servidor de e-mail, né? Simple Mail Transfer Protocol. Beleza, eu permito. Mas eu nego todo o tráfego ICMP. Então, mas ninguém pode dar um ping no meu servidor lá. Né? Então, são coisas. Eu posso permitir o tráfego no servidor de IMAP, que é o servidor de e-mail também. Beleza. Mas eu nego as consultas ao AD, o Active Directory. Então, está bloqueado o AD. Está bloqueado também qualquer consulta ao servidor de SQL, servidor de banco de dados. Né? Negar todas as transmissões de domínio local, né, DNS local. Então, eu bloqueio umas coisas, permito outras. Bloqueio umas coisas, permito outras. Então, é isso que o servidor de firewall vai estar fazendo na nossa rede. Então, a seguir estão os benefícios e limitações dos firewalls. Ele evita a exposição de hosts, né? Então é um benefício. Uma limitação: um firewall mal configurado pode ter sérias consequências. Então ele pode
mal configurado, ele pode fazer muito mal para sua rede, certo? Ser o único ponto de falha. Então, é preciso ter muito cuidado na hora de criar as regras e tal, né? Então, a gente vai ver isso aí, porque a gente, na aula de amanhã, eu vou configurar uma rede lá com vocês. Então, como é que vai ser essa rede que eu vou configurar amanhã? Daqui a pouco eu explico. Deixa eu só passar esse slide. Bom, uma vantagem, um benefício. Sanitiza, ele limpa o fluxo do protocolo e evita exploração de falhas. Então, ele dá uma limpeza geral. Mas uma limitação. Os dados de muitos aplicativos não podem ser transmitidos por firewalls com segurança. Então, ele vai estar limitando, ele vai estar travando um pouco, às vezes, a rede. Né? Então, você tem que ter muito cuidado na hora de criar as regras, porque ela pode estar bloqueando algumas coisas. Né? Por exemplo, ele vai bloquear dados maliciosos de servidores e clientes. Ok? Mas os usuários podem procurar proativamente maneiras de contornar o firewall para receber material bloqueado, o que expõe a rede a possíveis ataques. Né? Então, isso pode acontecer. Né? Mas, por isso que os firewalls têm melhorado muito seu tipo de configuração. Né? Bom, reduz a complexidade do gerenciamento de segurança. Então, você tem ali um ponto de gerenciamento, né? Mas, por outro lado, o desempenho da rede pode diminuir. O tráfego não autorizado pode ser bloqueado ou oculto como tráfego legítimo através do firewall. Então, existem essas possibilidades também, né, de ser mascarado o tráfego. Às vezes você pensa que é um tráfego lá, o firewall está liberado aquele tipo de tráfego, só que lá dentro é um outro tráfego, um tráfego malicioso. Né? Então, pessoal, a gente vai configurar um firewall simples, um firewall que ele vai fazer uma filtragem de pacotes com o estado, ele é stateful, né? Então, a gente vai fazer uma configuração, pessoal, de uma rede da seguinte forma. A gente vai, eu vou criar aqui, ó, deixa eu desenhar aqui uns quadradinhos. Não posso desenhar aqui, somente aqui. Então, vamos fazer um desenho de uma rede que vai ser mais ou menos assim. Ó. Aqui nós temos aqui, ó, nós vamos ter aqui uma rede interna com seus computadores. Essa rede interna, ela vai ter aqui servidores também, né? Vamos ter servidores aqui. E esses servidores, eles vão estar aqui, ó, conectado por um roteador à web, à nuvem, ok? Então, isso que a gente vai brincar amanhã no Packet Tracer. Aí, a gente vai configurar uma pessoa aqui. Então, o que acontece aqui nesse caso, né? A pessoa está aqui nessa máquina aqui, ela consegue acessar os dados aqui, ó, na web, e a web retorna os dados para ela perfeitamente. Ela consegue acessar tudo lindo aí, né? Só que acontece o seguinte, aqui na web, no meio da nuvem, da bagunça que é a internet, tem um carinha lá com o roteador da casa dele, que é um hacker, que a gente vai fazer esse hacker lá trabalhando, e ele vai acessar aqui, e aí o acesso dele, ele vai buscar o acesso aqui dentro, e ele vai conseguir acessar aqui dentro, vai conseguir acessar aqui essa máquina, vai conseguir acessar um servidor aqui, outro servidor aqui. Então, a gente vai fazer essa configuração amanhã na primeira parte, né? E aí, o que vai acontecer? Vai ser duas partes a aula, né? Vai ter a primeira parte, que eu vou fazer isso, mostrando e tal, aí vamos fazer um intervalo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um firewall aí, bloqueando, e criar uma DMZ. Então, ele vai criar, ele vai pingar aqui essa máquina, vai pingar aqui um servidor aqui, e aí a gente vai falar, não, nossa rede não vai ficar assim, a gente vai criar uma DMZ. E aí, como é que vai ser essa DMZ? A DMZ vai ser assim, cadê? Borracha aqui. Né? Então, como vai ser a DMZ? Vou desenhar aqui como é que ela vai se tornar depois. A DMZ vai ser o seguinte, eu vou tirar aqui os servidores aqui de DNS aqui,
ele vai continuar tentando lá acessar lá, né? Aí num dia eu fiz uma indisponibilidade lá numa noite, né? Uma noite lá eu fiz a configuração lá, sem que o cara soubesse, e aí mudou a rede, ele perdeu o acesso. Vou colocar aqui um firewall, né, que ele tem até uma paredinha assim, ó, um murinho, né? No equipamento lá no firewall da Cisco, lá no Packet Tracer, ele é assim. E aí eu vou criar aqui uma DMZ. Então eu vou colocar aqui um servidor aqui de DNS, né? E aqui eu vou colocar um servidor web, servidores web aí, com páginas diferentes. E aí o que vai acontecer? Quando esse cliente for solicitar aqui a página, ou qualquer alguém da internet for solicitar a página aqui, o firewall vai falar assim: ah, você quer ir para lá? Você pode ir para lá. Você vai acessar aqui o servidor, somente a porta 80 HTTP. E você vai ter a página para você acessar, né? Você vai querer acessar aqui, aí o hacker vai querer acessar aqui, ó, mas acessar aqui arquivos, acessar outras coisas no servidor aqui, vai estar bloqueado. Nem o ping eu não vou deixar ele funcionar, mas ele vai acessar a página web, né? E aí ele vai tentar também acessar aqui, né? Só que aí vai estar negado aqui também. O firewall vai estar negando o tráfego também, porque todo o tráfego vai passar pelo firewall e o firewall fala assim: ah, você veio de fora? Não, dessa rede aqui, infelizmente, é negado para você, né? Mas para essa aqui você vai poder ir, essa aqui. Ok? Então aí eu vou fazer essa segunda configuração do firewall e vamos testar se dá certo aí, se esse aqui ele consegue pingar aqui, não, vai ser negado o ping, mas ele consegue acessar a página. Esse aqui consegue pingar sim, daqui pode pingar o servidor, daqui pode acessar o servidor, digamos assim, eu posso acessar o acesso web do servidor, do servidor eu poderia ir para dentro, mas, né, posso fazer essas regras todas aí para liberar dessa rede para essa, né? Mas dessa aqui para essa aqui, só o acesso, só acesso ao porta 80 HTTP. Beleza? Então vamos fazer essa configuração também toda aí amanhã. Mas hoje a gente vai entender essas coisas aqui, né? Então, esses diferentes tipos de firewall, esse firewall simples aqui, que é um firewall de filtragem de pacotes e é sem estado, é também chamada de stateless. Né? Então, existe essa palavra aqui. Se vocês ouvirem falar de stateless, é isso que significa. Stateless. Less de sem estado, certo? É um firewall stateless. Né? Então, um firewall stateless, ele faz dessa forma aqui, ó. Ele permite ou nega o tráfego com base nas informações da camada 3 e 4. Então, qual é a origem, qual é o destino, né? E qual é a porta da camada de transporte. Porta de origem, porta de destino. Então, é isso que ele vai ver. Eles são firewalls sem estado. Por quê? Porque eles usam uma simples pesquisa de tabela de políticas e filtram critérios com base em critérios específicos. Então, ele não sabe exatamente a identificação de cada pacote, se ele está sendo um pacote de retorno, certo? Ele não sabe, ele tem apenas regras bem simples e ele é um pouco mais burro, certo? Mas ele cumpre uma grande função em muitas redes. Né? Então, ele vai até a camada 4, 3 e 4, o firewall stateless. Daí temos os firewalls com estados. Esse aqui é também conhecido pelo apelido de stateful. Com estado. Então, eles são tecnologia mais versáteis e mais comuns. Então, nas grandes empresas, que eu espero que vocês trabalhem, vão ter firewalls stateful. Por quê? Porque eles fazem a filtragem de pacote e monitora. Ele faz a monitoração do estado, certo? Com monitoração. Né? Então, ele usa a informação da conexão mantida em uma tabela de estados. Então, ele tem essa tabela de estados. Né?
estado full, cheio de estados. Estados, mas não estados assim, tipo Goiás, Minas Gerais, São Paulo, não. São estados assim, ele vai sabendo de onde veio mesmo, quem é que solicitou aquilo. Então, ele já tem uma informação aqui, ó, da camada 5, uma informação de sessão. Ele já sabe que, ó, essa comunicação aqui, ó, foi ali, foi a Amanda que solicitou. Então, ele sabe qual o nome e endereço da pessoa. Não é só o endereço, né? O antigo stateless, ele só tinha endereço e a porta. Ele olhava cara crachá, né? Você veio de lá? Não, você não pode entrar. Você quer sair? Você pode sair. Você quer entrar? Não, você não pode entrar, né? Esse aqui já é mais inteligente, certo? Com o Estado. Por quê? Porque ele já sabe, ele já consegue, já tem o interfone para perguntar lá, me diz uma coisa, foi você que solicitou a pizza? Aí ele já tem uma tabelinha lá falando assim, olha, fulano de tal solicitou uma pizza, então a pizza pode chegar, pode entrar. Ele já tem lá uma informaçãozinha de que saiu um tráfego solicitando, né? Saiu uma solicitação, então ele tem lá a tabelinha, falando quando a solicitação chegar, ele sabe que aquela solicitação é da Amanda, né? Mais ou menos isso, é assim que funciona. Certo? Então, esse é um stateful. Ele vê a sessão também. E aí temos esses aqui, que são muito utilizados também, que é o firewall, que é gateway de aplicativo. Então, ele já é camada de aplicação. Ele já consegue ver a camada 2, a 3, a 4, a 5 e a 7 também. Então, essa é a evolução dele. Então, ele já é um firewall de aplicação. Então, ele já... a maior parte do controle de filtragem é feita no software. Então, ele já vê ali, ó, ele já sabe que é aquele software específico que está solicitando, ele já sabe que o tráfego é um tráfego HTTP, se é porta 80, se para aquele endereço vai, para aquele não. Né? Então, ele vê todas essas camadas, mas ele ainda vê aqui uma camada extra de aplicação. E tem esses firewalls aqui, os firewalls de última geração, que é NGFW, que é New Generation. New Generation Firewall, certo? Então, aqui a Cisco faz a propaganda dela, vai falando aqui os modelos que ela tem e tal. Esse aqui é o mais simples, e é esse aqui especificamente que a gente vai fazer a configuração, né? A configuração lá na nossa próxima aula. Né? Então, é um desse aqui, que é o Firewall ASA. Então, no Packet Tracer, esse aqui é o único que possui no Packet Tracer. Então, nós vamos pegar ele, colocar ele lá, colocar na rede, e vamos criar as regras de bloqueio lá, Access List, né? Então, a previsão de intrusão, reconhecimento de controle de aplicativos, então ele faz atualização, técnicas para lidar com ameaças de segurança em evolução, então ele está sempre em evolução, né? Está sempre atualizando ali as tabelas, as listas, as coisas, baseado nas novas ameaças, certo? Outros métodos implementados, também tem o firewall baseado em host, que é o firewall, um servidor pessoal, né? Então, um PC é o servidor com software de firewall e execução nele. Então, esse tipo de firewall aqui, ele também é utilizado em muitas empresas, muitas redes hoje em dia já utilizam esse tipo de firewall. Um exemplo disso aqui é o pfSense. Ele é um firewall free, você pode instalar, baixar ele, instalar e configurar. Não é difícil a configuração dele. Recomendo até que vocês façam. Se nós tivéssemos, né, nesse curso de vocês, tivessem mais um mês liberado, eu juro para vocês que eu daria um curso todinho de pfSense para vocês. Né? Então, tentem conseguir. Não, eu não vou prometer nada, mas tentem fazer uma matrícula num curso de segurança, né, de redes e tal, aí a gente vai fazer toda a instalação e implementação num pfSense, todinho, do início ao fim, certo? Eu recomendo. É muito bacana, e você vê funcionando a implementação num firewall desse aqui,
que ele é? Ele é um firewall, que ele é um firewall software, certo? Então ele vai usar um servidor, uma máquina que tem três interfaces de rede. E aí você vai configurar, né? Então ele exige que o hardware seja médio para o bom, certo? Então você pode fazer um servidor ou um firewall pessoal mesmo. Você vai instalar o aplicativo e você vai configurar que esse aplicativo você vai colocar regras nesse aplicativo, certo? Então não é o que a gente chama de appliance, né? O que é um appliance? Appliance é a caixa ali, igual a gente viu no outro slide. Vou até voltar aqui. Isso aqui é um appliance, né? Então, vou escrever aqui o nome para vocês, quando forem orçar, estiverem trabalhando numa empresa e alguém falar assim, é um firewall appliance, né? Aí vocês já sabem que é isso aqui, ó. É uma caixinha já, como se fosse um servidor que já veio preparado para ser firewall. E ela não vem só a caixa preparada para ser firewall, ela vem com um software do sistema operacional do firewall já pronto instalado nela. Entendeu? Então, isso aqui é um appliance, né? No caso de um firewall software, que é o que está aqui na próxima slide, firewall baseado em host, né, e tal, um PC é o servidor com um software de firewall. Então, essa é a palavra mágica. Né? Então, a Cisco fala pouco disso, mas isso existe muito no mercado e está aí, vocês das empresas que vocês vão trabalhar, provavelmente vocês vão encontrar isso. O que é? Não passa nada mais do que um servidor, que você tem um servidor lá, você tem lá uma interface de rede, tem lá uma, duas, três o quê? 3 placas de rede. Isso aqui é uma plaquinha, isso aqui é uma plaquinha, isso aqui é uma plaquinha de rede, né? Cada uma delas está lá, está indo para uma rede. Né? Então, vai lá, esse aqui vai ligando numa rede, esse aqui ligando outra rede, esse aqui ligando outra rede, digamos que uma dessa aqui é a DMZ, essa aqui é a rede interna, meu Deus, e essa aqui é a rede web, assim, a rede www, vou colocar assim. Certo? Então, todo o tráfego que vem www passa por aqui. Todo o tráfego que vai da rede interna para a internet passa por aqui, processa lá dentro e sai por aqui. Certo? Todo o tráfego que vem da internet e vai para a DMZ, ó, vem da internet, vai para a DMZ, ó, ele vem para cá, processa aqui, né? Vou até desenhar aqui um processamento. Ele vem daqui, processa aqui, e aí ele vai para a DMZ, só o que é permitido. A DMZ responde, ele processa aqui, e aí ele devolve só o que é permitido. Né? Aí ele vem aqui, querendo ir para a rede interna, ele vem para cá, processa aqui e fala, não, negado, e corta o tráfego. Entendeu? Então, é isso. Tem um software instalado aqui. Então, o exemplo que eu dei, existem vários firewalls. O exemplo que eu dei que eu trabalho, né, é o pfSense. Então, esse é o nome aqui para vocês, quem que tiver a curiosidade, né, você vai ter um servidor lá, uma máquina qualquer que você instala ele, né. pfSense. Amanhã eu vou falar de várias marcas de firewall, vários modelos que existem no mercado, né, de firewall assim, ou firewall appliance também, além do da Cisco, certo? Eu vou mostrar na internet, tal, vários modelos, para vocês terem um conhecimento das empresas, os grandes players do mercado, beleza? Firewall transparente. Não, vou fazer o seguinte, melhor, façam uma pesquisa, e amanhã eu falo a respeito dos termos da pesquisa que eu recebi, beleza? Vou pegar lá, valendo ponto extra essa pesquisa, viu, galera? Valendo ponto extra. E é só para amanhã, é de hoje para amanhã. Quem fez, mano, ganhou mais 5 pontos extra. Beleza? Bom, firewall transparente. E vai ter um exercíciozinho também, falando sobre. A gente vai falar sobre o tema do exercício que vai ter ainda aqui. É muito simples, um exercício muito, muito bobinho. Ainda na aula de hoje, eu vou colocar aí. Certo? Mas para vocês fazerem até o final do curso. Valendo ponto. Final do curso é fim de semana, né? Segunda-feira já começa outro.
Então, se liguem. Segunda-feira eu passo para vocês já as notas, viu, galera? Então, façam esse exercício extra que eu estou passando hoje aqui, desse aqui, dos tipos. Quais as marcas? Vou até escrever aqui. Quais não vai escrever, não? Quais os grandes as grandes empresas fornecedoras de firewall do mercado. Cite 5, tá bom? 5. Porque uma eu já estou dando aqui. PF Sense já é uma, né? Pesquisem a respeito dela, mas me façam 5 empresas grandes desenvolvedoras de firewall, tanto appliance quanto software, certo? A própria PFSense tem o appliance dela, né, mas ela disponibiliza o software para você instalar em qualquer micro. Né? Então, essa é uma diferença da PFSense. A Cisco já não faz isso, mas a Cisco tem os firewall dela também. Né? Quais são as grandes empresas fornecedoras de firewall do mercado? Beleza? Então, essa é a pergunta aí que eu faço para vocês, valendo 5 pontos, hein? 5 pontos. 5 pontos. Tem que fazer as 5, viu, galera? Não é fazer uma só, não. Então, vamos lá. Firewall transparente, filtra o tráfego IP em um par de interfaces em ponte. Tem o firewall híbrido, uma combinação de vários tipos de firewall. É uma definição que eu não... Né? Bom, agora vamos falar sobre prevenção e detecção de intrusões. É o IDS e o IPS. Resumindo, o que eles fazem? Bom, eles têm trechos de códigos que eles verificam se alguém está tentando fazer uma intrusão em tempo real. Né? Um só detecta, que é o IDS, e o outro, além de detectar, ele fecha a porta. Esse só detecta, mas e aí, o que ele faz? Só detecta e manda aviso. Então, ele é mais barato. Então, sempre o IDS é mais barato, exige menos processamento, e o IPS já é uma máquina bem robusta. Por quê? Porque ela já tem uma regra de execução. Ele avisa e previne. Né? Então, é isso aí. Ela se defende contra ataques rápidos em evolução. E eles, geralmente, eles têm uma base de dados que está sempre sendo atualizada com os últimos ataques. Eles vão ler cada pacote ali, se tiver uma vulnerabilidade, uma exploração de uma daquelas vulnerabilidades que a gente viu nas aulas anteriores, ele vai lá e ele fala, não, bloqueado, o seu tráfego está completamente bloqueado, você está bloqueado. Ele já bloqueia a pessoa, bloqueia tudo, bloqueia o acesso, bloqueia a porta, bloqueia tudo. O IPS. Né? O IDS bloqueia? Não. Certo? A figura mostra como um dispositivo IPS lida com o tráfego malicioso. Então, ó, seja o tráfego malicioso, a mulher é maliciosa, né? Muito bonita. Ela está aqui e tal, mandando uma malícia. E aí, chega aqui, ó, bloqueado. IPS Prevention, prevenção. Não lembra disso. IPS bloqueia. E aí ele verifica aqui, ó, ele deixa salvo aqui, né? E aí vem uma informação aqui para a console de gerenciamento. Então ele faz um login da informação. Então ele manda a informação aqui falando que aquele tráfego daquela pessoa, aquele dia, aquela hora foi negado. Né? No caso, o IDS bloquearia? Não. O IDS deixa passar, só informa. Só dá um alerta. Ó, tráfego tal. Passa alguma coisa. Ele vai apitando lá, o IDS. Vai apitando, ó, chegando erro, ó, o pessoal tá mandando aqui vírus. Né? E aí você que tem que chegar lá de forma reativa. Então, o IPS é proativo, né? Vem P, prevention, proativo. O IDS só detecta. E você vai reativamente, depois que você viu a detecção lá na console de gerenciamento, você vai lá e nega o tráfego.
Aí, beleza. Aí, depois que você bloqueou, foi bloqueado. Então, ó, listas vantagens e desvantagens. Bom, IDS. Sem impacto na latência, então ele só detecta. A desvantagem dele. A ação de resposta não pode parar pacotes de gatilho. Então, ele não para. Não para o tráfego. Ele também não tem impacto na rede se houver uma falha no sensor. Então, de qualquer forma, ele não impacta na rede. Né? Então, você pode fazer uma ação de resposta bem, como eu vou dizer assim, bem cirúrgica, né? Certo? Então, a rede não para porque está tendo uma agressão. Aí isso é ruim? Não, isso é uma vantagem, certo? Por quê? Porque não tem impacto na rede. Eu também que ele repete isso aqui, sem impacto na rede, se houver sobrecarga no sensor. Só que ele é mais vulnerável. Né? Ele é mais vulnerável. Então, mas qual é a vantagem dele? A vantagem é isso, não impactar no problema da rede. Você que tem que ir lá e cirurgicamente, você vai lá e bloqueia aquele acesso. Já o IPS, ele interrompe muitas vezes, ele corre riscos de ter falso positivo. Né? Então, isso aqui, ó, podem afetar o tráfego da rede inteira. Problemas no sensor. Porque ele está vendo ali, às vezes o tráfego era um tráfego mesmo que tinha que acontecer, e aí ele bloqueia toda a rede, né? Sobrecarrega a rede. Ele pode ter impacto de latência, de perda de pacotes. Então, ele é melhor, ele é mais seguro? Sim. Só que, ao mesmo tempo, ele pode estar bloqueando. Ele aqui é como se fosse já um segurança do nível que ele pode bloquear, às vezes até ele vai xingar o cara que está trazendo a pizza para você. Entendeu? Às vezes você solicitou a pizza, você está esperando, a pizza não chega, já passou 3 horas, a pizza não chega, você está morrendo de fome, e aí quando você vai ver, é por quê? Não, o entregador voltou aqui e disse que não vai mais entregar a pizza para você. Ah, mas por quê? Ah, porque é o seguinte, você tem um IPS aí na sua rede aí que xingou meu entregador. Você está entendendo? Então o IPS ele pode ter falsos positivos, que seria isso. Ele falou assim, olha, isso aí, ele é um bandido. E não era um bandido. Ele simplesmente era um entregador de pizza tatuado, com piercing. O cara, pô, mas era do bem, entendeu? Então ele faz isso. Ele é aquele policial lá agressivo, sabe, agressor. Então o IPS faz esse tipo de atitude. Né? Já o IDS não, ele detecta e ele somente fala para você. Olha, chegou a pizza aqui, chegou outra pizza aqui, chegou outra pizza aqui, chegou outra pizza aqui. Tá chegando um monte de pizza para você, viu? Será que é mesmo pizza ou será que é um bandido? Fica de olho lá. Aí você vai olhar e falar, ó, aquele terceiro lá é um bandido. Os outros eu solicitei. Entendeu? Travou a máquina? Bom, elas podem se complementar. Então, olha só que legal. IPS e IDS podem se complementar. Você pode ter os dois na sua rede. Qual implementação usar se baseia nos objetivos de segurança, conforme o indicado na sua política de segurança de rede. Então, por isso que a gente estudou política de segurança de rede. Você pode ter uma política que seja realmente agressiva e só o IPS mesmo e bloqueia. Existem muitas redes que são assim, né? Mas tem a maior parte das redes tem o IDS, certo? O IDS ativo, o IPS ativo. Quando você é o IPS ativo, aí é uma rede desse nível aqui que eu estava te falando. Bloqueia tudo, aí os usuários ficam lá, tudo, pô, não estou conseguindo acessar tal coisa toda hora. Mas quando você vai ver, não, era um falso positivo. Ela está bloqueando coisas que não era para bloquear. Né? Já no IDS, não. Ela te avisa lá, ó, tráfego impróprio. Libera. Você não vai fazer nada? Aí você fala, não, isso aí tá permitido. Você fala que não é problemático aquele tráfego.
E aí você vai liberando, né? Bom, existem dois tipos de IPS, né? Então, o Prevention é o IDS de host e o IPS baseado em rede. O IPS baseado em rede é, em host, né? Host IPS. É o IPS que é um software instalado para monitorar e analisar atividades suspeitas. É praticamente um anti-malware instalado na máquina, né? Ou um antivírus. Ele fornece proteção. Lembra-se que ele é prevention. Então, esse aqui é o mais agressivo, certo? Ele faz a proteção do sistema operacional, proteção a nível de aplicativo, protege o host depois que cada mensagem chega e ela é descriptografada, né? A desvantagem, ela depende do sistema operacional e deve ser instalada em todos os hosts. Então, existem essas soluções que você instala na sua rede, praticamente um antivírus, certo? E o IPS baseado em rede, eles são usados para então, ele está lá na sua rede, ele tem aqui os sensores trabalhando junto com o firewall, vai chegar aqui o tráfego, né? Então, o tráfego está vindo aqui pelo firewall, vem pelo firewall, mas ele analisa cada pacote, certo? Ele vai para a rede interna, ele analisa cada pacote, tá vendo? Você pode colocar vários, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui, entendeu? Então, ele é uma arquitetura de segurança muito robusta. Eles detectam atividades maliciosas e não autorizadas em tempo real e podem agir quando necessário, certo? Então, ele é o prevention. Uma lista, agora vamos falar sobre os ACLs. A lista de controle de acesso é uma série de comandos que controlam os dispositivos, como eles encaminham e descartam pacotes, certo? Quando configuradas, as ACLs executam as seguintes tarefas: limitam o tráfego, fornecem controle de fluxo, fornecem nível básico de segurança, filtram o tráfego com base no tipo de tráfego, selecionam os hosts a permitir ou negar. Então, todo firewall, todos, vão ter ACLs, certo? Não tem um firewall que você não vai criar as Access Control List, ou lista de controle de acesso, certo? Então, é aquelas regrinhas que você vai dar lá para o seu porteiro, né? Ou seria a lista VIP, né? Então, você está com o nome na lista, então você não entra. Se você não tiver, não entra, né? Se você tiver, você entra, certo? Então, são as ACLs, né? Então, permite um encaminhamento de e-mail, nega encaminhamento de telnet, certo? Nessa aqui, negue o acesso ao HR, nega updates, nega FTP, nega web. Então, esse cara aqui é um lascado, coitado. As regras são muito pesadas para ele, né? Ele não acessa nem a web. Tá vendo? Então, aqui, ó. Ele nega acesso a HR. O que é HR? HR é uma rede HR aqui, chamada HR. Né? Nega o vídeo ao S1. Então, o S1, o firewall S1 não pode ler vídeo. Não chega vídeo para cá. Nega acesso ao S2 para o S1. Então, olha lá. O S2 não chega no S1. Que tem uma regra, uma lista de controle de acesso aqui negando esse tráfego, né? Então, a gente vai aplicar amanhã essas regras de controle de acesso e aí a gente vai fazer essas coisinhas aí na nossa rede, certo? Bom, os dois tipos de ACL são ACL padrão, usado para permitir ou negar tráfego de IP, ACL estendida, que ela filtra os pacotes, o endereço, né? Mas, além disso, ela filtra um tipo de protocolo, né? Ela filtra um endereço de origem, um endereço de destino, se é TCP ou se é UDP, né?
e as portas de origem e as portas de destino. Então, as portas, o tipo de protocolo, o IP, e informações opcionais do tipo de protocolo para melhor controle. Elas podem ser criadas usando um número ou um nome para identificar a ACL. Então, isso aqui é legal. Sempre você tem que colocar um número para identificar ela. Bom, nessa atividade, você observará os seguintes: como uma ACL pode ser usada para evitar que um ping alcance host. Bom, aqui então é só um ping, né? Após remover a ACL da configuração, os ping terão êxito. Bom, a gente vai fazer amanhã uma coisa muito maior. Então, a gente vai fazer uma rede mesmo, toda configurada, do início ao fim, com acesso web, um monte de coisa. Não é só um ping que a gente vai testar, certo? A gente vai testar acesso web lá no ambiente do Packet Tracer, né? Então, é isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu por assistir essa aula. E fiquem ligados, viu? Vai ter um exercício que eu vou postar à tarde desse mesmo dia, que vai ser na quinta-feira. Nós estamos no meio do carnaval aqui, eu parei aqui, ó, a manguaça, tal, para estar aqui, pessoal. Aí, ó, eu tô aqui, ó, com o meu corote do meu lado aqui, ó. Cadê é água, galera? Pode ver que é água normal. Tá vendo? Então, estamos liberados aí. E aí eu vou postar uma atividade muito simples, um exercício muito simples, só falando de IPS e IDS, certo? São as configurações lá, vocês vão preencher lá. Quem acertar tudo, pronto, 10 pontos na caixa. Ok? 10 pontos nesses exercícios de ACL. E 5 pontos para o outro exercício muito facinho, galera. É uma pesquisa de 2 minutos, vocês pesquisam aí os firewalls, os principais firewalls, e aí para vocês terem conhecimento, de preferência aprofundarem em algum deles, né? Busquem aí, quem sabe vocês não conseguem um conteúdo grátis, um curso grátis de um firewall desses. É bacana para o currículo de vocês, vocês falar assim, ó, você mexer no firewall X e YZ. Certo? Bom, galera, um abraço para vocês e até amanhã. Parar a apresentação. Vamos parar de gravar e tchau, tchau.